O calor úmido da noite do rio se infiltrava pelas portas de vidro do restaurante, misturando-se ao cheiro de alho e manjericão que ainda pairava no ar depois de jantar. Eu observava da cozinha o movimento diminuir. Os últimos clientes riam baixinho, saboreando sobremesas, enquanto as luzes amareladas criavam reflexos quentes no mármore do balcão. Marcelo, o dono, estava sentado no escritório, diante do monitor. Ele não parecia relaxado como de costume. O olhar dele, fixo na tela, estava carregado de atenção e um certo peso. Eu não sabia que, há apenas 3 dias, ele havia instalado câmeras de segurança. Não sabia que, naquele momento, ele estava assistindo a gravação ao vivo e vendo meus passos. No vídeo, aparecia eu, Camila, a nova lavadora de pratos, atravessando a cozinha com minha sacola grande pendurada no ombro. Eu caminhava com cuidado, como sempre, tentando parecer natural. Marcelo franziu a testa. Era impossível não notar o volume anormal. Ele sabia que muita gente roubava. Pequenas coisas, um pedaço de carne, frutas, até talheres. Mas aquela sacola parecia pesada demais. Do lado de fora, o ar cheirava a chuva, prestes a cair. Faltavam apenas 30 minutos para o restaurante fechar. Como de costume, eu seria uma das últimas a sair, junto com a administradora. Mas o que ninguém sabia é que, depois que ela trancava a porta principal, eu saía pela lateral, aquela que só podia ser aberta por dentro. Era perfeito para mim. Naquele dia, meu coração batia mais rápido. Isabela estava dentro da sacola, acomodada com cuidado. Havia pequenos furos para o ar e ela dormia tranquila depois de mamar. Eu me sentia criminosa, mas não por roubar comida, e sim por carregar minha filha para um lugar onde ela não deveria estar. Meu leite tinha secado 1 mês depois do parto. O dinheiro do auxílio mal dava para 2 semanas de fórmula. Além disso, havia fraldas, contas, gás. Eu estava sozinha. O pai da Isabela tinha desaparecido assim que soube da gravidez, levando consigo as poucas coisas de valor que eu tinha. Quando vi o anúncio do novo restaurante, senti que era a única chance. Mas a vizinha, que cuidava de Isabela às vezes, avisou que só poderia ajudar 2 vezes por semana. Então, quando percebi que seria a única lavadora de pratos e que havia um depósito espaçoso e limpo nos fundos, o plano nasceu. No início achei impossível, mas Isabela era tão calma que no primeiro dia ficou quietinha o tempo todo. Eu organizava os pratos, lavava, secava e corria de tempos em tempos para vê-la. Era arriscado, sim, mas era o único jeito. A vida nunca tinha sido generosa comigo. Fiquei órfã cedo, morei com minha avó, que não sabia cuidar de nada prático. Desde os 10 anos eu era quem cuidava da casa. Quando conheci o pai da Isabela, me deixei levar. Acreditava que finalmente teria uma família. Em vez disso, ganhei abandono, dívidas e medo. E medo era exatamente o que senti quando, ao sair pela porta lateral naquela noite, me deparei cara a cara com Marcelo. Ele estava parado, braços cruzados, o olhar sério. O som distante de um trovão pareceu acompanhar o silêncio que se seguiu. "Mostra o que tem nessa sacola, Camila", disse ele, sem elevar a voz, mas com firmeza suficiente para gelar meu sangue. Meu corpo inteiro ficou tenso. Eu sabia que em poucos segundos minha vida poderia mudar para sempre. O corredor estreito atrás da cozinha parecia me sufocar. As lâmpadas frias lançavam uma luz dura sobre as paredes úmidas e o som distante da chuva começava a preencher o silêncio. O suor escorria pela minha nuca e eu sentia minhas mãos tremerem. "Camila?" Marcelo deu um passo à frente e o cheiro do perfume dele se misturou ao aroma de molho que ainda impregnava o ar. "Abre a sacola, agora." Instintivamente, coloquei meu corpo na frente, como se pudesse protegê-la. Lá dentro, Isabela se mexeu levemente, soltando um som baixinho que fez meu coração disparar. "Eu nunca roubei nada." Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. "Como o senhor pode pensar?" "Pensar?" Ele me cortou, arqueando a sobrancelha. "Você sai toda noite com essa sacola enorme. Quer que eu acredite que é coincidência?" Senti o chão sumir sob meus pés. Eu sabia que não tinha saída.
Segurei firme na alça e, com um suspiro pesado, abaixei-me. Abri o zíper devagar. O cheiro suave da minha filha escapou, e quando a luz fria iluminou o rostinho adormecido de Isabela, vi Marcelo recuar um passo. Um bebê? A voz dele mudou, já não era dura, mas confusa. É sua filha? Assenti, com o rosto queimando de vergonha. Tirei Isabela da sacola e a apertei contra o peito. Ela se remexeu, abriu os olhinhos por um instante e voltou a dormir. Você trabalha com ela aqui? Ele perguntou como se tentasse acreditar no que estava ouvindo. Eu precisava... Comecei, mas minha voz falhou. Não havia como explicar sem me despedaçar. Ele olhou para a chuva lá fora e depois para mim. Vi seu semblante endurecer de novo, mas não por raiva, por decisão. Vamos, eu te levo. Onde você mora? Aqui perto, logo depois da esquina, respondi hesitante. Então eu te acompanho. Disse ele, pegando minha sacola vazia antes que eu pudesse recusar. Saímos para a rua quase deserta. As poças refletiam as luzes dos postes e o som das gotas no asfalto acompanhava nossos passos. Eu caminhava em silêncio, sentindo o peso da situação, mas também algo estranho, a sensação de que ele entendia mais do que demonstrava. Quando chegamos ao meu prédio simples, parei para me despedir. Mas ele subiu comigo. No meu andar, fiquei diante da porta, esperando que ele se afastasse. Eu aceito um café? Disse ele de repente, com um meio sorriso, como se quisesse quebrar o gelo. Abri a porta ainda sem saber por que deixava aquele homem entrar. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém não me olhava como um problema, e sim como uma mulher que precisava de ajuda. Assim que a porta se fechou atrás de nós, senti o peso do silêncio. O som da chuva batendo nas telhas parecia ainda mais alto, como se quisesse nos lembrar que estávamos sozinhos ali. Fica à vontade, murmurei, mesmo sem saber se queria que ele se sentisse à vontade. Marcelo não esperou o convite para se mover. Foi até a cozinha estreita, observando cada detalhe com um olhar curioso. Eu tirei Isabela do colo, deitei-a no berço improvisado na sala e ajeitei uma manta sobre ela. Seu rostinho sereno era um contraste doloroso com o nó de preocupação que eu carregava no peito. Quando voltei, encontrei Marcelo mexendo nos armários. Eu me servi de água e coloquei a chaleira no fogo, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não precisava, tentei responder, mas a verdade é que eu estava exausta demais para protestar. Sentei-me à pequena mesa e, pela primeira vez naquela noite, deixei o corpo relaxar na cadeira. Mas relaxar significava também sentir, e sentir doía. As lágrimas vieram sem aviso. O que eu vou fazer agora? A pergunta saiu quebrada, quase sem ar. Ele puxou uma cadeira, sentou-se na minha frente e empurrou uma caneca na minha direção. O vapor subia, espalhando o cheiro de chá de camomila. Agora você vai me contar tudo, disse sem tom de ordem, mas também sem deixar espaço para recusar. Olhei para o líquido amarelado e comecei. Falei sobre minha avó, sobre a casa sempre fria e desarrumada, sobre como aprendi a me virar sozinha. Falei de como me apaixonei rápido demais, de como fui abandonada grávida e sem nada. Contei sobre a primeira vez que trouxe Isabela para o restaurante, o medo, a culpa e o alívio de poder alimentá-la. Enquanto falava, percebia o quanto minha vida tinha sido uma sequência de escolhas forçadas, não de oportunidades. E cada palavra parecia me esvaziar e, ao mesmo tempo, me deixar mais leve. Marcelo me escutava em silêncio, com os olhos baixos, mexendo distraidamente na alça da caneca. Então é isso, concluí, sentindo o rosto úmido e quente. Agora você sabe tudo. Ele respirou fundo, como se carregasse um peso próprio. 2 dias, disse por fim. Fique em casa por 2 dias. Vou arranjar alguém. E nesse tempo a gente pensa no que fazer. A gente? Repeti, surpresa. É, não posso simplesmente fingir que não vi nada. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou. A chuva ainda caía lá fora. Acompanhou-me até a porta, mas antes de sair,
colocou discretamente algumas notas sobre a pequena cômoda do corredor. Boa noite, Camila. Fiquei parada ali ouvindo os passos dele desaparecerem pela escada. Só depois fechei a porta e encostei as costas nela. As notas estavam ali, como um grito silencioso de ajuda. Senti as lágrimas voltarem, mas agora eram diferentes, menos amargas, mais quentes. No dia seguinte, a manhã começou tranquila. Isabela dormia mais do que o normal e eu aproveitei para tomar um café ouvindo a chuva fina bater na janela. Mas perto do meio-dia, ela acordou chorando, com a testa quente. Medi a febre. Alta. No posto de saúde da esquina, a médica disse que parecia uma gripe leve. Receitou um xarope e vitaminas. Tudo podia ser comprado na farmácia da rua ao lado. Esperei Isabela voltar a dormir, ajeitei-a no berço e saí às pressas. O trajeto era rápido. Eu não pretendia me demorar. Quando voltei, mal fechei a porta, a campainha tocou. Alta, insistente. Meu coração acelerou. Pensei que fosse Marcelo, talvez vindo ver como estávamos. Olhei rapidamente no espelho e abri. Na minha frente, um rapaz de uns 25 anos, cabelo penteado com gel e sorriso cínico. Antes que eu pudesse reagir, ele colocou o pé no batente, impedindo que eu fechasse a porta. Boa tarde, mamãe, disse num tom debochado. Que recepção mais fria? Atrás dele entraram um homem mais velho, magro, de terno escuro e olhar gelado, e uma mulher elegante, de saia justa e salto alto. Sentaram-se à minha mesa como se fosse deles, e a mulher começou a tirar papéis de uma pasta. Viemos para resolver logo isso, disse o mais velho com voz calma demais. Já pensou na nossa proposta? Já. E a resposta é não. Falei tentando manter a firmeza. Calma! O mais novo encostou-se à parede. A gente combinou que você não ia dificultar. Pensa na sua filha. É exatamente por ela que não vou vender, respondi. Vai vender sim, disse a mulher, sem levantar os olhos. Quanto mais enrolar, menos vale o apartamento. O rapaz falou um valor ridículo. Eu ri, mais de nervoso do que por achar graça. Isso é o preço do banheiro. Ele sorriu, se aproximando. Daqui a alguns dias você aceita por menos. Deu mais um passo, mas de repente tropeçou e caiu pesado no chão. Quando levantei os olhos, Marcelo estava na porta. Ele entrou devagar, mas a presença dele encheu a sala. A voz saiu baixa, mas cortante. Mas alguém precisa ouvir que este apartamento não está à venda? O homem mais velho e a mulher se entreolharam e saíram sem dizer nada. O rapaz se levantou rápido e foi atrás. Marcelo fechou a porta e me encarou. Por que não me contou sobre eles? Eu não sabia que voltariam. Minha voz tremia. Ele respirou fundo, depois disse: Arruma suas coisas. Para onde? Para minha casa. Lá vocês vão estar seguras. 15 minutos depois estávamos saindo. No corredor, uma vizinha apareceu com aquele ar de quem queria saber de tudo. Camila, esse é o pai da menina? Então eu não vou mais precisar cuidar dela? Marcelo deu um sorriso leve, mas firme. Isso mesmo. Agora é você que vai cuidar só da sua vida. A porta dela se fechou num estalo. A chuva fina nos acompanhou durante todo o caminho. Marcelo dirigia em silêncio e eu abraçava a Isabela, sentindo o cheiro doce dela misturado ao do meu casaco úmido. O carro parou diante de um prédio alto, moderno, com uma portaria bem iluminada. Não era um lugar onde eu imaginava estar algum dia. Chegamos, disse ele, abrindo a porta do carro. Subimos pelo elevador até o último andar. Quando a porta do apartamento se abriu, fui recebida pelo cheiro de café misturado com madeira encerada. A sala era ampla, clara, mas havia algo de desarrumado, como se ele não passasse muito tempo ali. Esse quarto é de vocês, disse Marcelo, abrindo uma porta. Dentro havia uma cama grande, um armário espaçoso e uma janela que deixava entrar a luz cinza da tarde. Eu fico no outro, lá no fim do corredor. Mas é o seu quarto, falei, meio sem jeito. É grande e quente. Vocês precisam de conforto. Eu me viro.
Enquanto ele saía para resolver umas coisas, comecei a arrumar nossas poucas roupas no armário. Isabela explorava o quarto com os olhos, como se estivesse descobrindo um mundo novo. Mais tarde fui até a cozinha beber água e encontrei a pia cheia de xícaras e pratos. Sem pensar, comecei a lavar. Logo estava descascando batatas, temperando carne moída e cortando tomates. O cheiro do refogado começou a preencher o ar. A porta se abriu e Marcelo entrou, um pouco molhado da chuva. Parou no corredor, aspirou fundo e sorriu. "Isso é comida de verdade?" perguntou, divertido. "Eu estava esquecendo como é sentir esse cheiro?" Fui até a sala e vi que ele carregava uma caixa grande. Dentro, uma cama nova de bebê, um carrinho e algumas sacolas com roupas infantis. "Marcelo, eu não tenho como pagar por isso", murmurei, sentindo um aperto no peito. "Quem falou em pagar?" respondeu ele, como se fosse óbvio. "Aqui ninguém me deve nada." Jantamos juntos, rindo das caretas que Isabela fazia ao tentar segurar a colher de plástico. Depois, rearrumamos a sala para colocar o berço. Ele me ajudou a ajeitar os lençóis, brincando que não tinha habilidade para decorações fofas. Quando a noite caiu, fiquei deitada, ouvindo o som distante da cidade. Isabela dormia tranquila. Na sala, ouvi Marcelo andando, abrindo e fechando gavetas, como se não conseguisse ficar parado. Naquele momento, percebi que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. E isso me dava medo e esperança ao mesmo tempo. A noite se espalhou pela cidade como um manto pesado. As luzes dos prédios ao longe piscavam preguiçosas, e o som distante do trânsito misturava-se ao ruído constante da chuva fina, que ainda caía, insistente. Dentro do apartamento, tudo estava mergulhado num silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo tic-tac suave do relógio na parede. No quarto, Camila dormia com Isabela ao lado. O abajur estava apagado, mas a luz fraca da rua filtrava-se pelas cortinas, desenhando sombras suaves no rosto dela. Marcelo, porém, não conseguia dormir. Ele caminhava descalço pela sala, sentindo o frio do piso de cerâmica subir pelas pernas. Passou diante da porta do quarto delas e, como atraído, parou. Encostou o ombro na parede e ficou ali, imóvel, observando pela fresta ligeiramente aberta. Camila estava deitada de lado, o braço estendido sobre a filha, como se, mesmo dormindo, precisasse ser uma barreira entre o mundo e aquela criança. Isabela respirava com aquele som leve e ritmado que só bebês fazem, o corpinho aquecido sobre a manta. A cena atingiu Marcelo de um jeito que ele não esperava, uma mistura de ternura, nostalgia e um peso antigo no peito. Ele se afastou devagar, indo até a cozinha. Pegou um copo e encheu com água, mas não bebeu de imediato. Ficou parado diante da janela, olhando a cidade úmida refletida no vidro. O reflexo lhe devolvia um homem que ele mal reconhecia. Um mês atrás, sua vida era uma sucessão de dias iguais. Restaurante, contas, solidão. Agora, havia 2 pessoas dormindo no quarto ao lado, e isso mudava tudo. Lembrou-se de quando era menino e chegava em casa sem saber se haveria alguém à sua espera. Pais ausentes, uma casa sem calor, sem vozes suaves para perguntar como foi o dia. Ele tinha jurado, ainda adolescente, que nunca deixaria ninguém depender dele. Mas, ironicamente, agora, tudo o que ele queria era que Camila e Isabela dependessem dele, ficassem ali, sob o mesmo teto. Sentou-se no sofá, passou as mãos pelo rosto e soltou um suspiro longo. A verdade era tão simples quanto assustadora. Ele não queria que elas fossem embora. Não queria que a vida voltasse a ser como antes. Não queria mais silêncio vazio. Olhou para o teto como se buscasse respostas. A chuva batia mais forte na janela e ele murmurou para si mesmo, quase sem voz: "Eu preciso encontrar um jeito." A madrugada avançava lenta. Marcelo continuava acordado, deitado no sofá,
mas a mente vagava, construindo um futuro que até pouco tempo atrás ele nem sabia que desejava. Um futuro no qual aquelas duas presenças não seriam passageiras. Acordei cedo, antes mesmo que os primeiros raios de sol atravessassem as cortinas pesadas. O quarto estava silencioso e fresco. Isabela dormia ao meu lado, com o bracinho estendido sobre o meu ombro, respirando de forma calma e quente. Saí da cama devagar para não acordá-la. Na cozinha, reinava um silêncio diferente, mas reconfortante. Sobre a mesa, uma toalha limpa. No fogão, uma frigideira chiama baixinho. O aroma de café fresco e pão dourando se espalhava pelo ar. Marcelo estava de pé, de costas para mim, vestindo uma camiseta cinza simples. O cabelo estava um pouco bagunçado e tive a impressão de que ele não estava acostumado a cozinhar para alguém, e mesmo assim estava ali, fazendo exatamente isso. "Bom dia", falei, quase num sussurro. Ele se virou, me deu um sorriso tranquilo e colocou uma xícara diante de mim. "Senta, hoje o café da manhã é por minha conta." Sentei-me, abraçando a xícara com as mãos. Tomamos café em silêncio, mas não era um silêncio pesado, era cheio de algo que eu não sabia nomear. Marcelo colocou o garfo de lado e, como se tivesse tomado uma decisão, me olhou nos olhos. "Camila, a gente deveria se casar." A sensação foi de que o chão sumiu sob meus pés. Meu coração afundou e, no instante seguinte, bateu tão rápido que eu o senti na garganta. "O quê?" perguntei, sem acreditar que tinha ouvido direito. "Casar", repetiu ele, sem hesitar. "Você precisa de proteção. A Isabela precisa de um pai. E..." Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. "Eu preciso que vocês fiquem." Fiquei olhando para ele, tentando entender se aquilo era uma brincadeira, mas não havia traço de ironia no rosto dele, só seriedade. E algo mais, algo quente, que me deixou confusa e inquieta. "Você nem me conhece de verdade", murmurei. "Eu sei o suficiente para não querer deixar você embora", respondeu firme. Uma onda subiu no meu peito, medo, gratidão, confusão, tudo misturado. Desviei o olhar para que ele não visse o brilho nos meus olhos, mas ele já se levantava, como se tivesse medo de ter dito demais. "Pensa nisso", disse, indo para a sala. Fiquei sozinha, olhando para o café que já esfriava. Aquela manhã que tinha começado tão calma, agora ecoava dentro de mim como um turbilhão, e eu não sabia como viver o resto do dia sem voltar, a cada minuto, às palavras dele. Passei o resto da manhã com as palavras dele ecoando na minha cabeça. A gente deveria se casar. Não importava o que eu estivesse fazendo, arrumando a cozinha, trocando a Isabela, estendendo roupas para secar, a frase voltava como se tivesse ficado gravada em mim. Marcelo saiu para resolver coisas do restaurante e o apartamento ficou silencioso, um silêncio diferente daquele que eu conhecia. Não era vazio, era cheio da presença dele, mesmo sem ele estar. Enquanto Isabela brincava no tapete, sentei-me no sofá e deixei os pensamentos virem. Casamento. Para muita gente, uma palavra bonita, para mim, um risco enorme. Eu lembrava bem do sorriso encantador que me prometeu o mundo e meses depois me deixou sozinha, com uma barriga e uma casa quase vazia. Olhei para minha filha, que balbuciava para um brinquedo colorido. Ela não conheceu o pai, e eu ainda não sabia se isso era sorte ou pena. Eu mesma cresci sem saber o que era segurança, com uma avó que me amava, mas não sabia proteger. Será que agora, com Marcelo, eu teria coragem de acreditar? Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, o céu ainda estava cinza, mas não chovia. A cidade parecia lenta, como se me desse tempo para decidir. À tarde, preparei um café para nós dois. Quando ele voltou, parecia cansado, mas sorriu ao me ver. Falamos sobre coisas simples.
O movimento no restaurante, o tempo, o novo carrinho de bebê. Mas a cada vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia que ele ainda esperava uma resposta. Eu não dei, não naquele dia. Naquela noite, quando deitei ao lado de Isabela, percebi que o medo e a esperança, pela primeira vez, estavam lado a lado dentro de mim, e que talvez fosse isso que significava recomeçar. No dia seguinte, fiz de tudo para manter a cabeça ocupada. Lavei roupa, limpei cada canto da cozinha, preparei almoço como se estivesse esperando visitas importantes. À tarde, saí com a Isabela para comprar frutas na feira da esquina. Cumprimentei vizinhos, sorri para desconhecidos, mas por dentro, tudo o que eu queria era fugir do momento em que teria que encarar Marcelo e responder aquela pergunta. Quando o sol começou a se pôr, o apartamento ficou mergulhado naquela luz alaranjada e suave. Eu estava guardando as compras na geladeira quando ouvi a chave girar na porta. O som fez meu estômago se contrair. Marcelo entrou carregando uma sacola de supermercado. Vestia uma camisa simples de manga comprida, com as mangas dobradas até o cotovelo. O cabelo estava um pouco bagunçado, e no rosto aquele meio sorriso cansado que ele sempre trazia depois de um dia no restaurante. Colocou a sacola sobre a bancada e antes mesmo de começar a tirar as coisas, olhou para mim. "Camila", disse com a voz baixa, mas firme. "Você pensou no que eu falei?" As palavras pairaram no ar e, por um instante, só se ouviu o barulho distante do trânsito lá embaixo. Segurei o pano de prato nas mãos com mais força, tentando me manter calma. "Pensei sim", respondi, respirando fundo. "Mas antes que eu diga qualquer coisa, preciso que você entenda algumas coisas." Ele não se mexeu, apenas apoiou as mãos no balcão e ficou me observando, com aquele jeito de quem não vai interromper. "Eu já confiei em alguém antes, Marcelo. Me entreguei às promessas, aos sorrisos, às palavras bonitas, e terminei sozinha. Sozinha. Grávida, sem saber como pagar o aluguel e com medo até de abrir a porta. Senti minha voz embargar, mas continuei. Não quero passar por isso de novo. Não quero que a Isabela veja a mãe dela se quebrando porque confiou na pessoa errada." Os olhos dele não desviaram dos meus. "Se eu disser sim, não vai ser por proteção ou conveniência. Vai ser porque você quer estar aqui, sempre. Até nos dias ruins. Até quando eu não for fácil de amar." Marcelo assentiu devagar, como se pesasse cada palavra antes de responder. "Eu não quero estar em nenhum outro lugar, Camila. Só aqui. Com vocês." Aquelas palavras entraram fundo. Eu senti algo quente subir pelo peito e se instalar na garganta. Olhei para Isabela, sentada no tapete, batendo as mãos num brinquedo colorido, alheia a tudo. Depois voltei o olhar para ele. Então, minha voz saiu mais suave do que eu esperava, mas com firmeza. "Sim." Um sorriso lento se abriu no rosto dele. Não era o sorriso de quem ganhou alguma coisa, e sim o de quem encontrou o que procurava. Ele deu a volta pelo balcão, parou bem na minha frente e colocou as mãos em meu rosto. Encostou a testa na minha, fechando os olhos por um instante. "Obrigado por confiar", sussurrou. E naquele instante eu soube. O medo ainda estava ali, mas ao lado dele, firme, estava também a esperança. E talvez pela primeira vez em muitos anos, as duas coisas pudessem caminhar juntas. A manhã estava silenciosa, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio vivo, que respirava com a gente. Acordei com um leve barulho vindo da cozinha. Marcelo já estava de pé, colocando água para ferver, enquanto Isabela, ainda sonolenta, balbuciava no berço. Fui até a janela. O sol da manhã dourava os telhados dos prédios vizinhos. Lá embaixo, algumas pessoas caminhavam apressadas, e, ao longe, o ar já trazia o cheiro de pão fresco da padaria. Tomamos café da manhã juntos, nada especial, torradas, café e purê de frutas para a pequena. Mas, na simplicidade, havia algo que eu não sentia há muito tempo. Estabilidade. A certeza de que o amanhã se pareceria com o hoje, não pela rotina, mas pelo calor que estávamos criando.
Depois do café, Marcelo saiu para o restaurante e eu me ocupei com as tarefas da casa. Organizei os armários, coloquei flores na janela, dobrei as roupas no cômodo que ele comprou para nós. Cada pequeno gesto parecia um passo para transformar aquele espaço em nosso lar. À tarde, levei Isabela para o parque. Ela ria quando o vento bagunçava seus cabelos e eu percebi que estava rindo junto. Eu já não tinha medo de voltar para casa. Casa já não era um lugar para se esconder das dificuldades, e sim um lugar para viver. No fim do dia, Marcelo voltou mais cedo do que de costume. Nas mãos, um buquê. Não enorme, não sofisticado, apenas algumas flores do campo, amarradas com uma fita. Para você, disse, um pouco tímido, estendendo-me as flores. Coloquei-as num vaso e depois jantamos juntos, conversando e rindo. Isabela tentava alcançar os braços dele e ele a segurava com tanta naturalidade que parecia ter estado ali desde sempre. Quando a coloquei para dormir, ela segurou meu dedo com força e adormeceu sorrindo. Fiquei um momento ao lado dela, ouvindo sua respiração tranquila, e entendi. A vida ainda traria desafios, mas agora eu não estava mais sozinha. Voltei para a sala, onde Marcelo já me esperava com 2 xícaras de chá. Ficamos sentados em silêncio, olhando as luzes da cidade pela janela. E nesse silêncio, senti o mais importante. Estávamos em casa. De verdade. Nossa casa.